há uma diferença imensa entre religião institucional e religiosidade, entre religião e experiência religiosa. Isso é extremamente importante definir, porque tem muitos críticos que fazem crítica à religião e saem falando muita besteira, porque não sabem diferenciar o que é religião do que é religiosidade. Coloca tudo no mesmo balaio e sai criticando a fé dos outros, a expressão religiosa dos outros, como se fosse uma única coisa. Religião é tudo igual, ou como se experiência religiosa fosse o mesmo que uma religião institucional. E não é. Mas antes de discutir esse tema, não esqueçam de se inscreverem no canal, acionar o sininho das notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos e conteúdos que a gente vai estar produzindo, e curtir o vídeo se gostar, né? Também compartilhar com os grupos de WhatsApp, com os grupos de família, amigos, enfim, comentar também, comentar se gostou, dar sugestões. Primeiro a gente precisa diferenciar o que é religião de religiosidade, para poder fazer qualquer crítica. Vejo muita gente criticando totalmente sem noção e desrespeitando inclusive a fé popular, as crenças populares, que não são só crendices bobas não, representam o ethos de um povo, a ética de um povo, a estética de um povo, são padrões de convivência, como a religião indígena, as religiões arcaicas, ou mesmo as religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, por exemplo, que é essa mistura maior. Há um equívoco imenso de tentar enxergar as experiências religiosas a partir de um prisma cristão, de uma razão ocidentalizada. A razão ocidental não necessariamente dá conta de compreender todo esse fenômeno religioso de experiência individual, de fórum íntimo e pessoal. Uma coisa é religião, outra coisa é a experiência religiosa. Repito, uma coisa é a religião institucional, outra coisa é a religiosidade. Então eu vejo muita gente criticando a religiosidade, mas na verdade está criticando a religião. Porque o catolicismo, os cristãos fizeram isso, os islâmicos fizeram isso, a religião não presta, a religião só gera alienação, a religião só gera problemas, a religiosidade é uma doença. Vamos com calma, tem que ter muito cuidado. Primeiro, tem que saber diferenciar uma coisa de outra, porque senão sai falando um monte de besteira, de asneira, e não se dá conta. Precisa fazer essa diferenciação. Então vamos lá, eu não vou aqui definir o que é religião, porque isso seria um debate imenso. Para discutirmos religião, precisamos de mais um vídeo, e um vídeo longo, porque há um debate acadêmico muito acalorado e intenso sobre essa definição do que é religião, com diversos autores muito importantes, inclusive, que tentam definir esse conceito. Mas nós não vamos fazer isso hoje. Bem como também não vamos dar uma única definição para o que é religiosidade, para o que é experiência religiosa. Mas pretendo, ao fim desse vídeo, que você pelo menos tenha uma mínima noção, que está me assistindo, do que é a religião e do que é a religiosidade, do que é a religião institucional e do que ou são as experiências religiosas. Essa aqui, religião institucional, está mais ligada a dogmas, a doutrinas, é mais ortodoxa, ao coletivo, está ligada ao poder, tem sim uma função de ordenamento social, de ordenamento dos indivíduos, de ordenamento do poder, sempre esteve ligada ao Estado. Por exemplo, quando na idade moderna, os reis absolutistas, porque era rei? Porque Deus concedeu o poder. Antes, um pouquinho lá na Idade Média, era a própria igreja que representava ou fazia a função do Estado. Aí durante 1000 anos a igreja ficou do século V ao século XV ali. E hoje em dia, por exemplo, o poder da burguesia também é consolidado muito em função da religião institucional. Basta ler Calvino lá, né? As revoluções burguesas e etc. Enfim, essa aqui sim, as religiões institucionais têm esse objetivo de
ser autorreferencial. Isso é extremamente perigoso e nós sabemos o que isso gerou para a humanidade. Não quero dizer que aqui também não tem coisas boas, tem, mas eu não vou falar delas agora, quem sabe em um possível vídeo, provável vídeo futuro. Tem coisas importantes também nas religiões institucionais, mas tem muita coisa problemática e busca gerenciar a vida humana. Diferentemente das experiências religiosas, que é mais de fórum íntimo. Então, geralmente, quando a gente fala de experiências religiosas, as pessoas só levam em consideração o cristianismo, ou o judaísmo, ou o islamismo, que são religiões abrâmicas, que tem livros, profetas, dogmas, um conjunto de cultos, ritos, uma doutrina, né? Um conjunto de crenças, enfim. A experiência religiosa não. A experiência religiosa, ela está muito mais ligada a um fórum íntimo, a um fórum pessoal, uma experiência minha com o transcendente, uma experiência minha, transcendente ou sagrado, uma experiência minha com o sagrado. E o sagrado entenda qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, uma árvore, uma casa. Por exemplo, tem uma tribo indígena que eles só se reúnem embaixo de uma árvore, porque aquela árvore para eles é sagrada, representa tudo que passaram, que quando foram expulsos das suas terras ficavam embaixo dessa jaqueira, uma jaqueira. Enfim, aquela árvore ganha uma conotação sagrada. Como é que você pode dizer, isso é só alienação, isso é uma forma de dominação? Não, isso é uma experiência de fórum íntimo que os leva, a árvore, que se tornou um símbolo sagrado, a uma representação da sua história, a uma representação dos seus antepassados. É uma forma de rememorar uma luta, uma resistência, uma sobrevivência. Isso só para citar esse exemplo. Eu podia citar vários, como uma casa, um livro, pode ser um local, pode ser até uma música, uma canção. Isso é de fórum íntimo. Pode ser de pequenos grupos, inclusive, mas geralmente toca o particular dos indivíduos. O próprio cristianismo, ele parte de uma experiência, depois ele vira uma mensagem e a mensagem vira dogma, vira doutrina, mas anteriormente ele era uma experiência que os primeiros cristãos tinham. Mas o que de certo é que geralmente quando a gente vai fazer uma crítica à religião, nós não levamos em consideração a religiosidade, as experiências religiosas individuais. Essas sim podem ser condição para desmistificar ou inclusive desalienar. Pode ser inclusive força vital. Ou a gente vai desconsiderar quando os negros nas senzalas batiam atabaque para os seus deuses, os seus orixás, para dar força para a luta, para sobreviver, para aguentar todo aquele cenário melancólico, escravista, desumano. Não importou nada a religião naquele momento, não dava força de vida. É um exemplo de experiência religiosa. Não tem livro, não tem dogma, pelo menos não tinha um conjunto de doutrinas. Cada senzala tocava tabaco de um jeito, cantava de um jeito. Hoje ainda é muito, muito similar. Então eram experiências religiosas. Tribos indígenas, a cultura afro-brasileira, experiências religiosas de cunho extremamente específicas, de família, individuais, enfim. Veja, é muito diferente uma coisa de outra. Eu vou dar um exemplo de um censo que foi feito na Nigéria, mais especificamente no povo Lagos. Foi perguntado se eles eram. Foi ter um censo, né, lá na Nigéria, aí esse povo, o censo dizia o seguinte: você é cristão, muçulmano, islâmico, né, muçulmano ou pagão? Eles não responderam, o povo Lagos, que é um povo da Nigéria. Não responderam, porque eles nem se identificam com a doutrina cristã, muito menos com a doutrina islâmica, muçulmana, né? E nem se consideravam pagãos, eles tinham crença. Aí foi feito um novo censo. Vocês são cristãos, muçulmanos ou animistas? Novamente eles não participaram do censo, não responderam. Aí consultaram um professor universitário, e aí o professor disse assim: pergunte se são iorumbás. Aí o censo foi: vocês são cristãos, muçulmanos ou iorumbás? O povo Lagos, a etnia Lagos, respondeu massivamente ao questionário, porque eles se identificavam como iorumbás. O que é que isso tem a ver com a religiosidade? Ora, religiosidade está, repito, numa perspectiva mais
de experiência pessoal, que representa a cultura de um povo, seja o seu ethos, a sua ética, seja a estética no povo, as vestimentas, as danças, a cultura de um povo. Não é ligada a uma doutrina que busca ordenar os indivíduos, acabando inclusive muitas vezes com a sua subjetividade. Ao contrário. Então veja, ser Yoruba é seguir os preceitos de um povo, que sim, são a partir de conceitos mitológicos, conceitos religiosos, nas suas danças, nas suas crenças aos seus antepassados, nos seus rituais, nos seus ritos interditos. Isso é experiência religiosa. Olha, quer ver uma confusão extrema? As pessoas acham que para ser religioso precisa-se ter Deus. Não necessariamente. A maior parte das religiões sequer tem Deus. Não tem um Deus ou deuses. Porque religiosidade é a experiência com o sagrado. Isso pode se dar sem Deus. Logicamente, torna-se coisas materiais, sacraliza ela, torna-se sagradas, né? Bens simbólicos, e passa-se a ter uma relação com o sagrado, com esse bem simbólico, que passa a ser transcendental, né? Que está transcendente. E essa relação com esse bem simbólico, o que virou sagrado, como o exemplo da árvore que eu dei, por exemplo, a árvore se tornou algo simbólica, algo sagrado. Isso é o que nós chamamos de religiosidade, que não tem interesse em ordenar a sociedade, não tem interesse em criar dogmas, em criar um conjunto de doutrinas, não tem interesse de uma ortodoxia, de ser fechada, de ser absolutizada. Ao contrário, é representações da cultura de um povo. Então veja, quando se faz uma crítica à religião ou à religiosidade como se fosse uma religião institucional, eu fico pé da vida, porque é um erro crasso. Por exemplo, alguns amigos ateus mesmo, com todo respeito ao ateísmo, viu? Ou alguns amigos cristãos, querem enxergar a religiosidade só a partir de um prisma cristão. Não. O cristianismo é uma religião, uma grande religião tradicional, institucional. Religiosidade não. E, inclusive, eu posso ter experiências religiosas com o cristianismo sem necessariamente me vincular à doutrina cristã, sem me vincular a uma instituição cristã. E isso vai ser religiosidade. Eu, pessoalmente, me considero cristão e hoje não comungo em nenhuma religião específica. Por quê? Porque eu tenho uma experiência privada, de cunho pessoal. Eu tenho uma experiência religiosa. Eu não sigo necessariamente uma grande religião. Então, cuidado quando for falar de religião institucional. Aí cabem todas as críticas. Também tem coisa boa, eu podia falar depois. E falar em religiosidade, experiência religiosa. Muita gente ataca a experiência religiosa atacando a instituição. A experiência